Você chegou a fazer live ou não? Cheguei, durante a pandemia? do Aldir Blanc, né? Sim. Foi uma live também. Que foi feito. Em relação a isso, de você resgatar um pouco daquilo que... Eu estava vendo entrevista do Roger, por exemplo, que é do O Traje a Rigor. Não vai mais existir uma banda daquele jeito, né? E principalmente em relação às músicas, porque hoje em dia o pessoal vai até preso se cantar daquele jeito lá. Mas o que você vê como o futuro assim, do pop rock? O que você tem para você falar pra gente? É uma coisa que a gente ainda pode ter alguma esperança? Olha, eu acredito assim que ultimamente as pessoas não têm mais paciência para ouvir música, entendeu? Tipo, o que elas querem, não generalizando, né? Porque tem muita gente que curte música que tem, tipo, história, né? Sim. Mas hoje em dia é muito mais fácil você pegar uma música que fala... você faz um passinho no TikTok, é muito mais fácil, é muito mais rápido. Essas músicas tem duração aí de 2 minutos, 3 minutinhos no máximo, estourando. E dura pouco tempo também, né? Pouco tempo, 3, 4 meses já sumiu. Já sumiu. É muito mais fácil. E assim, não exige muito sentimento, né? Porque você fala assim, hoje eu vou sentar, não sei o que lá. Mano, isso não é um sentimento, né? Então, assim, eu realmente não sei. Eu senti, depois que eu entrei na Loop, né? Que talvez a cena do pop rock, assim, ela deu uma... Eu acho que as pessoas estavam com saudade disso. Sim. Mas o que eu sinto é que era a galera que já curtia isso antes, que quer relembrar, quer ter aquele momento de nostalgia. E não é a galera nova, não é tipo os adolescentes que dançam no TikTok. Não é essas pessoas que frequentam os nossos shows, até mesmo os meus shows, os barzinhos, entendeu? Não é. Então, assim, autoral pro pop rock... Eu acho que ainda tá um pouquinho complicado, entendeu? Tem espaço pro pop, né? O pop, um Melim, um Victor Clay, um Kel Smith, essas coisas, essa vertente da música ainda, né? Tipo, aparece nas emissoras, enfim, mas eu não sei qual, né? Tipo, a preferência que vocês tocam lá na Líder, né? Vocês misturam bastante, né? Teve um tempo que eu ouvia bastante. Tá bem bagunçado. Mas o sertanejo ali tomou conta mesmo, né? O sertanejo e os TikTok da vida. Porque o sertanejo hoje ele tem guitarra, né? Bateria e tem peso, né? Eu lembro que a maioria dos shows que eu ia, não sei se era um padrão, se era alguma coisa assim, a maioria dos shows sertanejos terminava com a música do Christian Ralph Nova York na versão rock. A maioria dos shows que eu ia, quando acabava, falava, valeu gente, um abraço pra vocês, valeu o nome da cidade, tal, e começava a tocar Nova York numa versão rock, né? E eu falava, gente, não é possível. Aí eu lembro que passou um programa, que eu tô tentando lembrar o nome dele agora, que foi onde surgiu a Malta. Na época que surgiu a banda Malta, acho que é Superstar, não sei se era Superstar, acho que era algo assim. É uma coisa assim. Poxa vida, quando surgiu Suricato, foi surgindo umas coisinhas diferentes, assim, na época, né? também, né? Pô, eu assisti um show deles aqui no Vila, né? Pô, que legal, né, cara? E aí, eu vi aquilo lá e falava assim, gente, eu acho que tem. Por quê? Era um rock que tinha melodia. E aí você fala, poxa, ó, dá pra você ouvir. Porque se você for pegar hoje as músicas internacionais, os rocks internacionais, eu faço o Líder Classic Music das 8 às 9 da noite e faço no domingo de manhã. Gente, se você for traduzir a letra, é muito mais música de corno também, alguns aí, a pessoa chora muito mais do que o próprio sertanejo. É que a pessoa não entende, né, um pouquinho das coisas, mas tem muita música triste, né? Mas a pessoa não sente isso, porque talvez não entende, ou não vai pegar a letra, e tá cantando, e tá gritando, nem sabe o que fala, né? E eu falei assim, cara, será que pode ser que aconteça alguma coisa? Mas aí a banda separou. Aí a Camará entrou, né, como a vocalista. O Bruno tinha tentado algumas coisas, também não deu certo. Agora tá com outro cara, que parece mais a voz do Bruno, assim, e tal. A banda parece que tá pegando de volta. Aí só que aí você vê, o NX0 tá voltando. O Detonautas, por conta de política, essas coisas todas que o Tico também entrou, deu aquela afastada, né? O Raimundos também, inclusive a perda que a gente teve agora recentemente, né? O Canizo, toda a galera lá que sentiu muito. E aí a gente pensa assim, a Líder FM fez 25 anos com o show do Charlie Brown Jr. em Rio Preto. Nossa. Que foi a última banda que eu acho que foi o estouro, assim, em relação ao rock, né? Sei. E a gente fala, mas será que não vai surgir, né? Você ainda vai num show, tem a Pitty, tem alguém e tal.
E eu falo, gente, será que é uma oportunidade que está faltando? Ou será que a galera realmente não quer mais saber de alguma novidade, né, nesse sentido? E aí a gente vê você falando, você que faz música, né? Igual a gente pega, igual você falou assim, mais o pop, né? Melinho, Vitor Clay, talvez até um João, que às vezes toca alguma coisinha que dá para tocar, mas o resto tá difícil. No pop rock, eu acho que tipo, eu costumo até brincar assim com os meus amigos músicos que os guitarristas, você falou que a galera do sertanejo finalizava show com rock, Christian Ralph. Meu, pra gente, assim, os guitarristas que tocam hoje em dia são tipo roqueiros frustrados, porque não tem muito campo no rock pra você trabalhar. Agora você vai tocar, a única saída de você ganhar dinheiro com a música, né, que dá mais dinheiro, é você partindo pro sertanejo, né? Os caras, eles são tudo roqueiros, se a gente for parar pra... Gostam do sertanejo, não tô dizendo que não, né? Mas, assim, acaba se tornando um ganha-pão, um trabalho, né? Mas... porque eu falo assim, a gente tá vivendo assim, quando eu vou fazer alguma entrevista com alguma dupla, no show mesmo, raramente alguém ia de bota e chapéu, os cantores. O cara ia de sapatênis, ou um casual, bermuda, camisa normal e tal, beleza, né? Agora chegou essa nova fase que são do agro sertanejo, que aí já tem as botas, tem não sei o que e tal. E só que a gente fica imaginando o que vem ainda, né? Por aí. E você fala, poxa vida, será que não vai ter mais um negócio, um festival de música, alguma coisa assim? É um Jota Quest, aí você pega o Skank, que fez o último show agora, né? O Titãs tá fazendo uma turnê que eram para ser 10 shows, mas parece que vão ser mais. Eu tava conversando com um divulgador que ele passou lá na rádio essa semana e falou, cara, para eu poder comprar o ingresso do Titãs, vou falar aqui, gente, depois se quiser ficar bravo comigo, fica. O cara pagou quase 700 contos. Caraca. Mas ele quer assistir, porque só tem um que não tem, porque infelizmente já faleceu, né? Mas o Titãs inteiro tá ali no palco, né? Cada um por um lado. Eu fico imaginando, uma banda, cada um ali é um titã de verdade, né? E com a sua cabeça, e saiu o Nando Reis, o Nando Belotto, que tem muita gente que começou a gravar, o Arnaldo Antunes, né? A galera começou a fazer coisas separadas, né? Sim. Bom, vamos esperar, vamos ver se... se a gente para pensar, assim, muita gente dessas pessoas que estão loucas para ver Titãs, você pega, assim, são poucas pessoas que têm, por exemplo, a minha idade, que vai no show deles, né? Porque eu acho que, por exemplo, talvez pega uma geração que já escuta esse tipo de música, por exemplo, passando de pai para filho, né? Que gosta de ouvir um Titãs, gosta de ouvir um Skank, mas hoje em dia... Não tem mais, ainda mais com acesso à música tão fácil, né? Tipo, a música tá aí para todo mundo ouvir. E é aquilo, a gente fala sobre algo, aparece no celular, entendeu? A gente falar que, sei lá, quer levantar o copo para beber, aparece uma música falando, já vou beber, não sei o que, não sei o que. Assim. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.